Olá pessoal, tudo bom? Professor Bruno C aqui com você. Vamos falar um pouquinho dessa segunda fase da VUNESP. A prova foi bem direta, manteve a tradição de um tema. A única coisa que foi um pouquinho diferente, a gente não esperava de outros anos, é que ao invés de fazer dois textos, porque é muito comum nesse tipo de prova, ainda mais na VUNESP na segunda fase, eles fizeram, dentro do mesmo tema, um textinho, com duas perguntas, é claro. Quando a gente fala duas perguntas, não pode esquecer que cada pergunta tem dois itens, que de vez em quando a VUNESP não faz, mas dessa vez ele fez. Então, ela foi lá e colocou duas perguntas direto em cima desse texto, e aí a gente teve duas questões que foram com textinhos mais alternativos. Então a gente teve duas tirinhas na sequência. O tema foi gentrificação. O primeiro texto, para nossa sorte, é uma pergunta. Eu gosto quando o título é uma pergunta, porque significa que o texto vai me responder. Então, o que é gentrificação? E ele passa a tipificar o que é gentrificação, 2 parágrafos inteiros, e para nossa sorte, eles mantiveram algo que eles têm feito muito nas provas de testes, e eles foram lá e colocaram uma pergunta, com os dois itens A e B em cima do primeiro parágrafo e a segunda pergunta em cima do texto com esses mesmos dois itens em cima do segundo parágrafo. E aí eles passaram a trabalhar com o resto do texto, que foram alguns tópicos relacionados ali a o que é gentrificação, o que a gentrificação causa, o que ela faz, e isso foi trabalhado na primeira tirinha, especialmente, Eles pegaram os dois itens, você colocou como a gentrificação vai acontecendo em quadrinhos, então ajuda a ilustrar, e aí você foi lá e com essa informação, você tinha que relacionar isso com os tópicos que foram apresentados no texto. O enunciado foi bem claro quanto a isso, não teve nenhum mistério. E o último quadrinho, a última questão, com os dois itens tradicionais, foi sobre o mesmo tema, só que foi um pouquinho mais centrada nela. Então, se você leu o texto e você fez a outra questão, quando você chegou nessa, você foi lá e você conseguiu já visualizar. Se você resolveu fazer em outra ordem, não teve o menor problema, porque na verdade um ajudou o outro. Então, se estava com muita dificuldade no texto e você resolveu começar por qualquer uma das duas tirinhas, sua vida ficou muito fácil, Porque você foi lá e viu, você visualizou o que estava apresentado ali no texto. Se você é uma pessoa mais, eu gosto do texto mesmo, ótimo, porque o texto foi lá e facilitou muito a sua vida ficou muito mais fácil quando você chegou nos quadrinhos. Então, independentemente da ordem que você resolveu fazer, dava para você conversar ali com a questão, dava para você pegar. As questões foram bem diretas, elas não eram de compreensão global, você tinha que entender absolutamente tudo, não. Elas foram tópicas, Então ela quis saber um trechinho muito específico do primeiro parágrafo. Pegou ali as palavras-chave do enunciado, foi pro texto, ali, traduz, coloca com a sua resposta completa e é sucesso. E foi isso em todas as questões da prova. Uma prova muito legal, muito bacana e ainda bem tudo aquilo que a gente esperava. Espero que você tenha arrasado. Galerinha, até a próxima!